E agora, ô Raminho, agora coloca, por favor, a foto desse anjinho aqui na tela, por favor. Coloca a foto desse anjinho. Quem é? Eu tenho certeza aí, ó. Quem é que não se lembra desse rostinho aqui? Eu tenho certeza que você já lembrou de toda a história. Pode encher a tela do povo para todo o Brasil acompanhar, porque estamos ao vivo também pelo YouTube. Tá saindo de casa agora para ir trabalhar? Não perca o nosso Correio Manhã. Bota aí na telinha do teu celular e vai assistindo até o seu trabalho. Quem é que não se lembra desse rostinho aqui, ó? Júlia, de apenas 12 anos, foi brutalmente assassinada em abril deste ano. O corpinho da menina foi encontrado dias depois do desaparecimento dela, dentro de um cacimbão na Praia do Sol. Encurralado, o padrasto acabou confessando tudo que fez e foi preso. A gente está trazendo essa história de volta aqui porque será realizado um exame de insanidade mental nele, nesse cara aí, ó, o Francisco Lopes, que está recolhido no presídio do Roger. O David Martins falou com o advogado de defesa do Francisco, que foi quem, junto com outros advogados, eles pediram então para a justiça para a realização desse exame e conseguiram. Vamos ver o que ele fala. Eu estou aqui ao lado do doutor Alisson, que é o advogado do Francisco, que está preso, está no presídio do Roger. Vai explicar para a gente que decisão é essa, doutor Alisson, que vocês já vinham requerendo e que teve deferimento a favor de vocês. Exatamente. Foi concedido a Francisco que ele seja submetido a uma perícia mental, né? Legalmente falando, né, um incidente de insanidade mental. Ele vai ser encaminhado para a justiça, para um médico psiquiatra poder saber se realmente ele está bem das faculdades mentais. Esse pedido foi feito pela defesa, por vocês? Exatamente, nós somos legitimados para fazer esse tipo de defesa, tanto nós como o Ministério Público, mas foi feito pela defesa de Francisco. Por que demorou tanto para que a justiça aceitasse? Porque ele está preso desde que o crime, logo depois que o crime aconteceu, o crime foi no dia 7 de abril, ele foi preso alguns dias depois, e por que demorou tanto para que a justiça aceitasse isso? Porque a defesa dele, nós, né, que fazemos a defesa junto com o doutor Gilberto e a doutora Mirella, nós passamos 60 dias entrevistando ele no presídio e era uma curiosidade nossa saber qual o motivo dele ter tirado a vida de Júlia. E todas as vezes ele informou: doutor, eu tive um surto. Então, de forma colegiada aqui no escritório, nós entendemos que seria interessante investigar essa situação do surto. Fizemos o pedido, eu acredito que demorou, salvo engano, menos de 60 dias e foi acatado pelo juízo. Doutor Alisson, como é feito esse exame, onde e em quanto tempo isso deve acontecer? A gente teria várias opções, né? Às vezes a sociedade, porque foi um crime que chocou muito, acredita que isso é, como se diz no popular, né, uma manobra da defesa para tentar classificar ele como louco, como doido. Não. Nós temos tentando ser o mais neutro possível. Foi encaminhado para a justiça e o médico que vai periciar é o médico da justiça. Nós teríamos condições de colocar um médico particular, mas como foi apenas uma curiosidade, a gente entregou na mão da justiça. Ele vai ser encaminhado para o Juliano Moreira e lá vai ser tomada as medidas cabíveis. Tem um tempo para que isso aconteça? Legalmente falando, a lei diz 45 dias. Contudo, vai depender da logística do Instituto e eles podem prorrogar mediante decisão judicial. Caso fique comprovado diante dessa perícia que ele tem algum problema, como é que ele vai ficar? Ele fica lá no Juliano Moreira, ele é posto em liberdade? Qual é o trâmite diante de um resultado positivo, vamos dizer assim? Existem duas vertentes, caso ele seja considerado que ele tem problemas mentais, né? Então ele vai ser considerado uma pessoa inimputável e ele pode passar por medidas de segurança que seria encaminhado para o manicômio judicial ou atendimento psiquiátrico. Talvez em residência ou em clínicas específicas para isso. Isso vai depender do laudo? Vai depender do laudo e vai depender também do descortinado processo. Se é doido ou não, isso o exame de insanidade mental vai apontar. Se ele é doido ou não, se teve um surto ou não. Agora, uma coisa é fato, tem que ser feito. Esse cara não pode ser colocado em liberdade. É a minha opinião, tá? É a opinião do João aqui. Esse cara não pode ser colocado em liberdade. O senhor aí, doutora, volta pra mim aqui, por favor, Raminho, volta aqui.
O senhor é do outro lado, o senhor é a senhora. Vocês concordam comigo? Que um cara desse... Deixa a imagem dele aqui, Raminha. Pode deixar a imagem dele aqui. Um cara que fez o que fez. Em surto, doido ou não. O que ele fez com a Júlia? Matou, estuprou, ocultou o cadáver dela, jogou naquele cacimbão. Mas antes disso, tudo que a mãe mostrou dentro da casa, no quarto da Júlia, né? As anotações, né? Ela ia marcando na Bíblia que ela ia lendo algumas passagens. Ela já vinha sofrendo na mão desse cara. Então, assim, constatando que esse cara é doido ou não, ele tem que ficar preso. Não pode ser colocado em liberdade. Já pelo amor de Deus, né? Vai botar na rua pra quê? Pra matar de novo? A repórter Eugênia Reis foi ouvir o outro lado da história. Foi falar com o advogado da família de Júlia dos Anjos sobre o pedido de exame, desse exame de insanidade mental. Vamos ver. Oi, João, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Correio Manhã. Olha, sobre esse caso aí desse exame de insanidade mental do Francisco Lopes, o padrasto que assassinou a menina Júlia dos Anjos, de 12 anos de idade, no mês de abril. Para quem não lembra, gente, esse caso aconteceu ali na região da Praia do Sol. O padrasto confessou o crime para a polícia e depois apontou o local onde havia deixado o corpo. Então, com esse exame dando positivo, muda aí o rumo do processo. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora, já que a notícia pesou muito para a família, né, e para a mãe de Júlia. A gente vai conversar com o advogado de defesa da família da Júlia, que é o Carlos Eduardo. Doutor, explica para a gente o que muda realmente a partir desse exame, caso seja um resultado positivo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Eugênia. Bom dia, telespectadores. De fato, de forma concreta, vamos que dizer, o resultado desse exame sendo positivo ou não, o processo ele vai seguir seu curso normal. Essa é uma estratégia da defesa para alegar que ele teve um surto psicótico, que é algo que não acreditamos, o Ministério Público não acredita nessa tese, mas em termos práticos, caso seja confirmado, seja positivo a perícia de sanidade mental, o processo ele vai seguir seu curso normal, vai vir a audiência de pronúncia, em seguida vai vir o julgamento pelo tribunal do júri e só na fase da sentença o juiz vai converter, em vez de uma restritiva de liberdade, em uma medida de segurança em um manicômio judiciário. Doutor, existe a data de 16 de setembro para a primeira audiência, né, às 9 da manhã, sobre esse caso, mas com esse pedido aí do exame, isso pode mudar? Essa data pode ser estendida? Isso. O juízo, segundo o Tribunal do Júri, já instaurou o incidente de sanidade mental. Agora vai partir para a parte da perícia, ser nomeado perito, ser designado a data da perícia. Tem tudo isso ainda. E se até a data da audiência, caso essa perícia não seja concluída, ela sim vai ter que ser designada para uma nova data. Tá. Em algum momento, Josélia, a mãe de Júlia dos Anjos, comentou com o senhor sobre algum comportamento estranho do Francisco Lopes? A Josélia, juntamente com a família, teve uma grande perda, né? A vida da Júlia. Mas, após tudo ter acontecido, alguns flashes, alguns pensamentos veio à mente delas, né? Em relação às atitudes do Francisco. Eles começaram a perceber e entender que, de fato, algumas coisas ligavam, algumas atitudes suspeitas. Inclusive, desde o desaparecimento de Júlia, ele tinha atitude suspeita. Ele vivia o tempo todo no celular, ele não olhava nos olhos, ele estava ali preocupado, não deixava que a Josélia chegasse perto de ninguém, sempre estava ali tentando manipular a situação. Então, sim, eles tiveram essa percepção após tudo ter ocorrido. Como é que ela está se sentindo depois dessa notícia de que o exame vai ser realizado? Ela ficou um pouco preocupada, de fato. É mãe e ela preza muito pela justiça. Mas nós informamos a ela que isso não vai mudar de forma prática nada. Ele vai ser sim condenado. Ele vai cumprir a pena sim lá no manicômio judiciário, da mesma forma que ele iria cumprir numa cadeia normal. Então ela está mais tranquila e ela está ciente que isso agora fez bem para que futuramente a defesa não venha alegar cerceamento de defesa e o processo ser anulado. Muito obrigado, doutor, pelas informações com a gente. João, eu volto com você aos estúdios. Obrigado, Eugênia, obrigado. Foi frio, foi calculista, dissimulado o tempo todo, porque durante a entrevista aqui, ó, ao Correio Manhã, à TV Correio, ele chegou a empurrar, não foi, Daniel? Chegou a empurrar, foi o David ou a Gláucia? Foi o David Martins. Durante uma entrevista, o David tentando falar com a mãe da Júlia, ele chegou a empurrar o David Martins. E agora é doido, né?
Cadê o Bill, hein, Rafinha? Cadê o Bill?